Fala investidor, fala investidora, eu sou o Alex, esse é o canal Pingado na Bolsa. Hoje a gente vai falar aqui sobre o fundo imobiliário Kisu 11, tá? Então é o fundo da Quilima, uma parceria aí com a Suno Investimentos, tá? Eles têm um contrato de longo prazo aí de exclusividade para usar o índice Suno 30, tá? Que a Suno criou. A gente vai ver várias informações sobre esse fundo aqui, o quanto ele paga de dividendos, em que tipos de fundo imobiliário que ele investe, qual que é o objetivo desse fundo. Então fica ligado até o final do vídeo para todas as informações sobre o fundo imobiliário Kisu 11. Bom, a gente vai ver o relatório de abril aqui sobre o fundo, mas antes eu vou pedir, não se inscreveu no canal ainda, se inscreve para receber mais vídeos como esse, para você não perder as informações sobre os fundos imobiliários que você segue. A gente fala sobre vários fundos imobiliários diferentes, com certeza algum vídeo aqui vai ser do seu interesse. Então a gente tem algumas informações aqui sobre o fundo. Então o fundo tem o gestor aqui, Quilima Gestão de Recursos Limitada. O ticker, né, o código de negociação desse fundo é KISU11. A data de início do fundo foi no dia 8/10 de 2020, mas o início de negociação em bolsa foi apenas no dia 15/1 de 2021. A taxa de administração do fundo é de 0,60% ao ano. É uma taxa relativamente baixa comparando com alguns outros fundos aqui que a gente tem na Bolsa de Valores. Então, esse aqui é um ponto interessante do Kisu. E a variação aqui na cota patrimonial ajustada aí por rendimentos é de 7,53%. O PL de mercado aqui no dia 31/3, que foi da data de fechamento desse relatório aqui, foi de 334 milhões de reais. Então, alguns destaques do fundo aqui. Então, ele distribuiu 0,065 real, né? Então, o que dá 6 centavos, mais ou menos, 6 centavos e meio. Foi o rendimento de cota aqui a ser distribuído em maio, tá? Foi distribuído já, na verdade, no dia 13, tá? Referente ao resultado do mês de abril. Para você ter direito a essa distribuição aqui, você teria que ter essas cotas no último dia útil do mês de abril. É sempre no último dia útil do mês, do mês corrente, e você recebe na metade do mês subsequente. O dividend yield anualizado aqui do fundo foi de 10,22%, um dividend yield interessante. Cabe lembrar que antes de você comparar isso aqui diretamente com a taxa Selic, que isso aqui já é livre de imposto de renda, tá? Enquanto que um investimento em renda fixa normalmente tem essa cobrança de imposto de renda de 15%. São 61.366 cotistas, e aqui mais abaixo um pouquinho a gente vê a cota patrimonial e a cota de mercado. Então a cota patrimonial em R$ 9,04 e a cota de mercado em R$ 7,63. Lembrando, isso aqui é do fechamento do dia 29/4. Aqui um panorama geral sobre a indústria. Então é interessante você, em fundos de fundos, dar uma lida nesse tipo de informação, porque o gestor passa a visão dele e aí você consegue compreender um pouco melhor, ter uma outra visão sobre o mercado de fundos imobiliários. Então vamos dar uma olhada aqui. O IFIX se comportou melhor do que as demais classes de ativos e apresentou alta de 1,19% em abril, com destaque para fundos de shopping e de renda urbana, e também para os fundos de fundos, tá? Como a gente vai ver, esse fundo aqui, o Kisu, ele não investe em outros fundos de fundos, tá? Mas ele destaca que os fundos de shopping, renda urbana e outros FOFs. Vale destacar que os shoppings têm se beneficiado das liberações de restrições e retorno ao trabalho presencial, que proporcionam um aumento importante do fluxo e permitem redução de desconto sobre aluguéis. Também esse destaque é dado aqui aos FOFs, que eles se encontram ainda bem descontados em relação ao valor da cota patrimonial, e no caso do Kisu, o desconto do valor de mercado em relação ao patrimônio é de 16,1%, ou seja, você está comprando com desconto. É como se você estivesse comprando um produto que vale R$ 100, por exemplo, mas você está pagando aí uns R$ 84, mais ou menos. Lembrando, isso aqui é com relação ao valor patrimonial, e o valor patrimonial de fundos, ele muda todo dia, né? Porque como ele investe em outros fundos imobiliários, as cotas desses outros fundos imobiliários mudam o seu valor todo dia no mercado, e aí o patrimonial do Kisu aqui, ele vai alterando ao longo do tempo. Aqui a gestão continua que eles acreditam ainda que os fundos de CRI, de dívida, né, que representam 34% da carteira do Kisu, eles vão seguir entregando resultados importantes e devem trazer melhor resiliência nos preços do secundário. E aqui no fim do mês o fundo estava com 93% da carteira alocada em fundos imobiliários. Como eu falei, eles anunciaram isso aqui em 29/4 e aqui é 13/5, tá? O dividendo foi pago no dia 13/5, representando aquele dividend yield que a gente viu de 10,22%. E, por fim, eles salientam que eles mantiveram lucros represados no caixa para distribuições futuras.
que como é que foi o desempenho do fundo, a gente vai dar uma olhada aqui. Então, no mês, os volumes financeiros de negócios observados foram reduzidos em relação aos vistos anteriormente, mas com aumento relevante da base, tá? Então, a base aumentou, mas o volume financeiro de negócios diminuiu. Sob a ótica do preço, eles observaram uma estabilidade na cota aqui, a gente vai dar uma olhada, mas eu já até queria comentar aqui que como esse é um fundo que usa um índice criado pela Suno, e a Suno é uma casa de research, caso você não conheça, bem grande, eles fazem análise de ações, fundos imobiliários, ETFs, enfim, eles têm um serviço bem completo. Eu acho que acabou gerando um certo chamariz aqui para esse fundo, então muitas pessoas ficaram de olho nele porque era o fundo aqui do Suno 30, né? Então, o que aconteceu? Muita gente acabou comprando esse fundo acima do seu valor patrimonial, o que é não recomendável para fundos de fundos, e bem acima do valor patrimonial. E aí, obviamente, com a Selic aumentando, a inflação pegando, outras classes de ativos ficaram mais interessantes, as pessoas acabaram tirando as suas reservas aí, os seus investimentos da renda variável, e acabou acontecendo o óbvio, que foi essa baixa muito grande aqui no valor do fundo da Kiriman, tá? Então saiu lá da casa dos R$ 17 para os atuais 7,47 aqui. Então é importante você observar esse tipo de coisa e não repetir esse erro, que é o quê? Comprar fundos de fundos e fundos de CRI muito acima do seu valor patrimonial, porque a tendência é que eles voltem ao seu valor patrimonial, tá? Então presta atenção nisso, não cometa esse erro e já diz aí embaixo, comenta aí qual foi seu maior erro como investidor ao longo desse tempo que você foi investidor e quando que você começou a investir, comenta aí embaixo. Então a gente vê aqui que realmente tem uma certa estabilização no preço, tá? Nessa faixa aqui dos 7,5, R$ 8. São 61 mil cotistas, como eles comentaram, 334 milhões de reais de patrimônio líquido aqui de mercado, e a gente continua vendo algumas outras informações aqui. Os negócios, 3.981 por dia, o volume negociado aqui em média de 1.240.000 reais, e o volume negociado desde o início foi de 508 milhões de reais desde o dia 15 de 1 de 2021, que é quando esse fundo entrou na bolsa. E qual que é a custódia aqui por tipo de investidor? Então, quem que tem esse fundo, né? São pessoas jurídicas não financeiras, 3,47%, fundos de investimento com 3,07%, instituições financeiras com 1% e pessoas físicas com 92,44%. É um fundo majoritariamente custodiado aí por pessoas físicas. Como eu comentei, esse fundo é bem falado, muitos comentários sobre ele, então ele acabou sendo adicionado aí em muitas carteiras de pessoa física. Aqui a participação nas compras e vendas nesse mês, tá? Então, o que a gente teve aqui, pessoas físicas venderam aqui 80,45% das vendas foram com base em pessoas físicas e 86% das compras também pessoas físicas. PJ aqui, pessoas jurídicas não financeiras, saíram muito mais do que entraram, tá? Então, a quantidade de vendas foi bem maior do que a quantidade de compras. E aqui a gente vê também que investidores não residentes também começaram a comprar mais aqui do que vender, tá? Aqui tem cotistas espalhados em quase todos. Aqui eles têm os cotistas espalhados por região, tá? Por estado. Então eles têm cotistas em todos os estados do Brasil, basicamente. São mais de 3.000 cidades com cotistas. É interessante eles colocarem esse tipo de informação aqui a título de curiosidade. E evolução mensal de cotistas, a gente vê que lá em janeiro de 2021 eram 11 mil cotistas, teve um crescimento bem grande aqui para 61 mil agora em abril de 2022. É um crescimento médio mensal de 12,44% desde janeiro de 2021. E a alocação aqui por fundo de investimento, então, as 5 maiores posições aqui, que são KNCR, CPTS, HGRU, IRDM e BRCO, representam aí 17,7% desse fundo. Ele tem por volta de uns 30 fundos imobiliários diferentes e tem uma liquidez aqui, como a gente pode ver, de 6,9%. Provavelmente ele vai adicionar alguns outros fundos aqui ou fazer um rebalanceamento na sua carteira com essa liquidez. Então a gente vê alguns outros fundos aqui, então BRCR, HGCR, MXRF, KNRI, XPML, alguns inclusive a gente já comentou aqui no canal. Eu vou deixar na descrição aqui, no primeiro comentário, na verdade, eu vou deixar alguns links aí com alguns desses fundos imobiliários que a gente já viu aqui no canal, tá? Tem uns fundos bem grandes aqui, HCTR, KNHY, o VISC11, o LVBI, HGLG, HGBS, RECR11, XPLG, HSML, BTLG, Tegar,
VILG11, JSRE, HGRE, GTWR, BBPO, DEVA11, HSLG, VCJR e MCCI. E por setor, como é que fica esse fundo aqui, né? Então, 20% em galpões logísticos, 34% em papel, é a maior posição do fundo, tá? Em shoppings aqui, 12,4%. Tem os outros setores aqui menores, abaixo de 10%. Então, lajes corporativas, híbrido, educação e bancário, varejo aqui, e a liquidez em 6,9%. E por classe de ativos, essa liquidez aqui tem renda fixa e outras cotas de fundo imobiliário, 93,1%. E qual que é a tese base aqui da criação, né? O que é esse índice Suno 30, comparativamente até com o IFIX? Então, a tese base dele tinha 3 distintas diferenças para o IFIX. Então, é transparência e fácil de replicar e girava em torno de performance aqui. Como a gente pode ver aqui, esse fundo KISU 11, ele não é um ETF, tá? Ele não é de gestão passiva, ele tem uma gestão ativa. Então, por isso que ele tem uma diferenciação aqui. Ele está na casa dos 6% aqui de rentabilidade da cota patrimonial ajustada aqui, tá? A gente pode ver essa linha azul mais escura. Ele acaba flutuando como o IFIX e como o Suno 30, tá? Então, o Suno 30 é essa linha marrom aqui, meio colada nessa linha aqui cinza, tá? A cinza é o IFIX e essa linha marrom é o Suno 30. Então, a gente vê que a cota patrimonial ajustada aqui estaria quase no zero. Então, tem uma diferença bem grande aqui entre o fundo KISU 11 e o índice de referência dele, que é o Suno 30, e o próprio IFIX, tá? O Suno 30 acompanha bem o IFIX, ligeiramente acima aqui, em geral, mas acompanha o IFIX, enquanto que o KISU 11 ele consegue ter uma performance um pouco melhor do que os outros dois índices. Distribuição de rendimentos, então, lá em janeiro de 2021, foi de 7 centavos por cota, um dividend yield aqui de 7,95. Claro, com a diminuição do valor da cota, o que que acontece? Esse dividend yield aumenta, apesar do resultado aqui, do rendimento, não ter aumentado, tá? Ele ter diminuído, na verdade, mas a gente vê um dividend yield maior aqui, porque o dividend yield é dividendo distribuído sobre valor, né, sobre preço. Então, a gente acaba vendo que ele teve um aumento aqui no dividend yield, apesar de não aumentar o valor distribuído de rendimento. E agora, em abril, a gente vê que ele manteve essa média aqui dos 6 centavos, tá? 6 centavos e meio. Ele tem mantido essa média mais ou menos lá desde julho de 2021, 6 centavos, na casa dos 6 centavos. Aqui a demonstração do resultado mensal, então receita de ativos 3 milhões e meio de reais, o total, tá? De fundos imobiliários 3 milhões 340 mil reais. Teve um ganho de capital aqui depois de 3 meses com perdas, né, com prejuízos de R$ 67.914 reais. Rendimentos distribuídos aqui de outros fundos imobiliários, 3 milhões 272 mil reais, 208 mil reais de renda fixa. Quanto que teve de despesas aqui? 180 mil reais, todas despesas operacionais, ou seja, relacionadas ao dia a dia do fundo, nada de IR sobre ganho de capital. O lucro líquido foi de 3 milhões e 300 mil, teve um ajustezinho aqui na distribuição de quase meio milhão de reais e a distribuição de 2 milhões e 800 mil reais, ou 0,065 real por cota. No acumulado aqui já foram 11 milhões 490 mil reais e 26 centavos por cota no semestre. Então, aqui uns detalhes da performance do fundo e os próximos passos. Então, para os próximos períodos, eles continuam confortáveis com os níveis de dividendos que vão ser distribuídos no novo patamar de distribuição anunciado em janeiro de 22. Eles salientam aqui os lucros represados no caixa para distribuições futuras e uma baixa dependência de ganho de capital para geração de caixa. Então, é interessante quando você está investindo em fundos, saber qual que é a estratégia da gestão, se é mais ganho de capital, se é mais distribuição de rendimentos. No caso aqui é mais distribuição de rendimentos, eles dependem menos de ganho de capital, o que é bom nesse período, porque a gente tem mais dificuldade de fazer ganho de capital com a queda dos fundos imobiliários. Eles vão também buscar oportunidades para aumentar a exposição em MCCI 11 através de novas ofertas e, no final de mês de março, VCJR e VRTA passaram a compor a carteira do índice Suno 30 com a saída de RBVA e HSLG. Tá? Então, eles vão realizando essas compras aí, essa mudança com calma, aproveitando as janelas de mercado. Então, aqui, o que é o índice Suno 30, tá? Para finalizar o vídeo, o índice Suno 30 é o índice mantido pela Suno Investimentos aqui, Suno Desenvolvimento de Índices e Tecnologia, com o objetivo de apresentar uma representação mais clara da relação risco-retorno ao mercado, demonstrando assim objetivos da maioria de investidores de fundos imobiliários. Quais são os critérios de inclusão aqui?
no índice Suno 30. Então, esse fundo deve fazer parte da composição do IFIX, que demonstra que ele tem liquidez. O fundo não pode ser um fundo de fundos, por isso que eu falei que esse fundo aqui não investe em fundos de fundos, apesar deles estarem descontados, e o fundo não pode ser um fundo monoativo, tá? Além disso, ele deve ter um dividend yield maior que zero nos últimos 12 meses, são bons critérios que você, inclusive, até pode utilizar na hora de analisar os fundos imobiliários que vão compor a sua carteira, mas isso não é uma recomendação de compra ou de venda, eu só estou falando algumas formas de você decidir, como eu decido, por exemplo, quais fundos que vão compor a minha carteira de ativos. E aqui, uma última informação, qual a periodicidade do rebalanceamento do QISO 11? Ela é feita de forma trimestral, então é isso sobre o QISO 11. Se você gostou desse vídeo, considere curtir aí, apertar o botão de like, ajuda pra caramba aqui na divulgação do nosso canal. Também eu vou deixar aqui na tela final um botão para você assinar o canal, caso não tenha se inscrito ainda, e também uma playlist com os fundos imobiliários que a gente já conversou aqui no canal, e o último vídeo que a gente publicou aqui no canal também, caso você queira continuar assistindo mais sobre esse tipo de conteúdo. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.